Ensinar é fundamental. E quando se ensina com a motivação tão linda como essa, os meus 50 anos de casada com o apóstolo Elias, apóstolo de multidões. Então, é muito bom quando se ensina com uma motivação como essa, porque todo bom professor ele tem que motivar os alunos. E a nossa motivação é esse casamento de 50 anos. E parceladamente nós estamos vendo os vídeos estão com um tempo bem pequeno, de 10 a 15 minutos, falando de assuntos concernentes ao reino de Deus dentro do meu casamento. Para que haja um aprendizado na vida de todos aqueles que vão casar ou daqueles que estão casados com menos tempo do que o meu, né? Aprender algumas coisas, aprender até com os meus erros para anular os erros na sua vida, porque quando a gente aprende com os erros dos outros, sofre menos. Então eu quero falar agora da terceira gravidez. Da caçula já falei o que aconteceu. Na terceira gravidez eu quero dizer para você que o Eli Samuel é gêmeo com o Eliseu um autista e o Eli Samuel um psicólogo. Casado, já me deu neto, só um, agora é assim. 5 filhos agora no nosso tempo, um filhinho, um netinho de cada um. Mas assim mesmo, é bom a gente saber que o filho é bênção quando a gente está disponível para tomar conta. Logo que eles não estão tendo essa condição de tomar conta, de parar para fazer o que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, então é melhor que seja um mesmo. Que eles estão se esforçando para dar conta desse um. Então, o Eli Samuel, muito traquino, durante o período o autista nem se fala, que é uma bênção mesmo, né? E o Eli Samuel, mesmo sendo saudável, não tendo nenhum problema assim nessa área, porém, era muito traquino, fez muita traquinagem mesmo. Ele não podia sair na porta 5 minutos, já sabia que tinha alguém que foi agredido por ele ou que alguém agrediu a ele, porque ele também provocava. E muitas vezes eu fiz com que ele fosse na casa do vizinho, ia com ele, pedir perdão ao colega. Ah, mas ele me bateu. Mas você sabe muito bem que quando um não quer, 2 não brigam. Mamãe ensina que quando chegar na porta para brincar, se o tempo já está vendo que está tendo problema, entra antes de que o problema aumente. Ensinava isso para eles, porque eu sei que a criança ela tem um tempo, de acordo com a idade, na idade que ele fazia essas coisas. Ele está naquela idade que passa 20 minutos com a atividade e já está enjoado, já quer outra coisa. Então, estavam brincando de velotrol. Na época tinha uns velotróis lindos. Aí cansou, já sabe. Vai querer dar cascudo na cabeça do coleguinha, vai querer dar pontapé, tem que inventar outra brincadeira. Mas nem sempre eles procuram outra brincadeira assim adequada. Querem logo dar pontapé em outro. Aí eu dizia para eles, quando terminou, fez uma atividade, uma brincadeira, 20 minutos, já está enjoado, então não escolha a cabeça do colega para dar cascudinho, não. Entre. Venha pegar o tipo de brinquedo para brincar. Mas geralmente não dava nem tempo. Quando ele chegava na porta, ele era tão terrível, que já começava a confusão e eu tinha que sair com ele para pedir perdão às crianças e aos pais. O aprendizado com ele foi desse jeito, se humilhando. E graças a Deus, depois de umas 4 ou 5 vizinhos que eu tive que ir com ele pedir perdão, ele foi tomando vergonha, ele não queria pedir perdão, parou de fazer as traquinagens desse nível, né? De estar brigando e essa confusão toda. Bem, ele cresceu assim, quebrou perna, teve hepatite, um monte de coisa, mas venceu. Hoje está casado, tem seu filho, sua esposa. Graças a Deus, tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vocês já ouviram falar sobre a Manuela, que é a caçula, agora um dos gêmeos, que foi da terceira gravidez. Note bem, 4 gravidez, a 4ª foi a Manuela, já falei do assunto.
já falei sobre ela, agora a terceira gravidez de Gêmeos, e agora já falei como é que foi, como é que é o gêmeo de Eliseu. O Eliseu autista e ele, um psicólogo muito esforçado, abençoado, graças a Deus. Agora eu quero falar da terceira gravidez, da segunda gravidez. Segunda gravidez, nasceu o Elias, evangelista do nascimento, filho, ou Júnior. Aí, como eu já disse, teve a turbulência na gravidez, a panela de pressão que estourou e eu tomei susto. Então ele nasceu já com alguns probleminhas, cresceu, foi crescendo e chegou a um período onde se descobriu, mais ou menos de 13 anos, por aí assim, se eu não me engano foi aos 13 anos, que foi descoberto que ele estava com diabetes. Mas aquela coisa assim, muito violenta. Eu estava num período de mudança da minha dieta e comecei a fazer pães integral em casa. Mas só que tanto faz a farinha de trigo integral como a farinha de trigo comum, qualquer uma delas engorda e vira açúcar, é claro, né? Aí, como era integral, eu achava de facilitar. Mas ele já vinha com um problema no pâncreas, só que nós não sabíamos. E aí, quando chegou esse período que eu comecei a mudar a minha dieta, aí esses pães feitos em casa, era muito pão, porque muitos pães, eu achava que era saudável, ele comeu muito desses pães, e aí se revelou a doença que já estava no corpo. E de uma maneira muito violenta, porque ele não podia chegar no banheiro, já chegava urinado. E aí nós fomos ver o que era que ele estava assim desse jeito, que não era assim, de repente, já na adolescência, sair correndo e já chegar já urinado no banheiro. Aí nós levamos ao médico. Ele era acompanhado com o pediatra, só que não tinha sido descoberto que tivesse problema nenhum. Só se descobriu por causa desse fato, desses pães que eu comecei a fazer em casa. Descobriu que estava diabético, e aí foi aquele problema todo, aquele tipo de diabetes que tem que tomar insulina. Foi como se tivesse o mundo desabado sobre mim. O meu filho, o meu primeiro filho, porque foi a segunda gravidez, o primeiro filho, porque na primeira gravidez foi menina. E aí eu estava agora com um problemão, o mundo desabou sobre mim, um filho diabético. E aí passou um tempo, depois da adolescência dele, ele deveria ainda estava na adolescência, com seus 16 anos, 17, por aí assim, eu resolvi mudar de cidade, depois eu digo por quê, que é por etapa, né, nossos vídeos. Resolvi mudar de cidade porque meu marido quis mudar. E justamente para o interior onde eu nasci, a cidade que eu nasci. Meu marido agora estava cansado do polo petroquímico, com aquelas contaminações todas, e queria ter fazenda, comprou terreno, coisa e tal, e ficava finais de semana nessa cidade do interior, e eu resolvi acompanhá-lo. A Bíblia diz que a mulher não deve se apartar do seu marido. Eu sentia que não ia dar certo. Homem é homem, e a Bíblia já recomenda, porque Deus sabe que o homem não, fora da esposa, ele não é brincadeira, né? Mesmo sendo um santo homem de Deus, mas é necessário que a mulher não saiba o que a palavra diz, não se aparte do seu marido. E eu resolvi comprar também um sítio, ele já estava com a fazenda ajeitando o terreno, gado, e eu quis um sítio, já um lugar, um espaço menor, para estar morando, porque essa altura, se você lembra do caso do autista, não é, da quarta gravidez que foi o autista, da terceira gravidez que foi o autista, ele já estava com aquele probleminha do autista, já de uma situação mais difícil, porque chegou a adolescência, piora, não é? E aí eu digo, compro o sítio, fico lá, meu marido fica lidando de fazenda, eu cuidando do meu excepcional dentro do sítio. E aí mudamos, eu não perguntei aos meus filhos, não falei nada, não combinei nada. Agora anote bem os erros para você não cometer a mesma coisa. Eu não combinei com meus filhos, não sentei com eles, olha, eles já estavam na adolescência. A primeira filha já estava com 17 anos. E eu tinha que conversar, não. Arrumei as malas, decidi que ia morar na cidade onde o pai tinha comprado o terreno para ajeitar a fazenda. E aí conversei com ele, compramos o sítio, e isso, não participei de nada para os filhos, e vamos embora. Pronto, fomos para a cidade interior, olha, os meninos dentro da capital. Eu era aquela mãe que não deixava sair
para a porta muito tempo, era aquele pouquinho só, para brincar, para se socializar com a vizinhança, mas não era demorado. Mas em compensação, eu levava meus filhos à praia toda semana, zoológico, ia para os shoppings, eu gostava mesmo de dar lazer para eles. Agora, vai para a capital, não tinha essas opções, eles ficaram muito tristes. Só que o Elias já vinha agora com problema de diabetes. E aí, os exames estavam sendo feitos e foi determinado para tomar realmente insulina. E lá no interior, a gente não se adaptando, novo tempo, E ele ainda estava terminando o estudo médio, curso médio. E aí, quando chegou um dia na escola, fazendo a prova, como estava se adaptando a um novo ambiente, a nova escola, tudo diferente, ele ficou muito tenso e se urinou na sala de aula, fazendo a prova. Aí o diretor, na escola muito boa, escola famosa dentro daquela cidade interior, e aí eles pegaram meu filho, ajeitaram tudo para os colegas não estar vendo, e foram na minha casa, no nosso sítio, buscar roupa para ele não sair molhado, para os colegas não verem. Foi uma tremenda mão de obra, e ele chegou muito triste, chorando, e eu vi que ali ele não voltaria mais para aquela escola. Estava com vergonha dos colegas, por mais que eles tentassem ajudar, a direção, os coordenadores, mas os colegas sempre vêm, fazendo uma prova, sem poder sair do lugar, o que foi que houve, eles ficam curiosos, todo molhado. Aí pronto, aí decidimos então que ele voltaria para Salvador. Voltou para Salvador para ficar num apartamento sozinho, onde nós vivíamos antes, que nós não vendemos o nosso apartamento. Ele voltou para o mesmo local, onde teve momentos maravilhosos com o papai, mamãe, os irmãos. Agora volta para ficar doente, diabético, dentro de um apartamento para recomeçar os estudos lá na capital e sem a presença da mãe e dos irmãos. Imagine que situação. Acho que com isso aí você vai ter um bom aprendizado, sabe? Nunca faça isso. Se tem algum filho com problema, acompanhe. Já imaginou uma pessoa que está na adolescência, com tantos sonhos, de repente descobre aos 13 anos, na adolescência, pré-adolescência, que é diabético. Agora vai morar no interior de surpresa. A mãe não combina nada, a mãe não pergunta se eles queriam, se não queriam, nem ele, nem os irmãos. Depois a mãe manda de volta para a capital, ficar dentro de um apartamento, recebendo comidas para congelar toda semana que o pai levava. E de repente apareceu uma mulher. Aí, é claro, eu estou encurtando a história. Alguns anos se passaram, é claro, né? Chegou a fase dos 20 anos, lá se vai passando o tempo, né? E ele lá nesse apartamento e os problemas aumentando, os cuidados sobre a doença não estavam sendo suficientes por conta da ausência dos pais. Depois ele chegou aos 18, aos 20, e aí começou a se ajeitar sozinho, a se cuidar, mas uma luta muito grande. E de repente chega uma mulher, quer dizer, que ele conheceu no final de semana, nos finais de semana, quando vinha na nossa casa, no sítio. Conheceu no nosso sítio, porque era alguém que estava me ajudando no trabalho que eu fazia com as crianças, um trabalho de beneficiando as crianças pobres do bairro, e ela foi me ajudar e ele conheceu. Ela entende de ir ficar no apartamento com ele. E ele recebeu gostoso. Agora, por que isso? Se eu tivesse cuidando do meu filho, estivesse lá com ele no apartamento, voltasse para a capital novamente, logo que ele não pôde ficar mais na capital, era a minha obrigação voltar, deixar o sítio lá e voltar. O apartamento não estava alugado, eu voltava, ia estar com meu filho e os demais, e meu marido também ia dar o jeitinho de vir dar assistência, deixar a fazendinha lá, e a gente ia cuidar dele. Hoje, esse filho é divorciado. Para nossa tristeza, ele é divorciado. Por quê? Quem foi a culpa? É bom que a gente saiba. É bom que vocês não esqueçam. Que os filhos a gente ensina, não somente com palavras, mas com atitudes. Eles aprenderam desde pequenos, a Bíblia aberta, eles tomando lições bíblicas, todos os dias tinham culto doméstico, os meninos abençoados, cheios de conhecimento bíblico. E por que falhou? Por que se divorciou? A culpa foi minha.
Porque você tem que orar e tem que vigiar. Você tem que ler Bíblia e vigiar. Como é que eu leio a Bíblia e não aplico a palavra? E a palavra não é aplicada na minha vida, não é praticada? Eu leio a Bíblia e sei que aqueles que... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Eu tinha que voltar para estar com meu filho. Na capital era melhor o tratamento, não é? Melhor os recursos para aquela doença. Voltar da assistência dele material, assistência física, assistência emocional, espiritual. Então ele estava todo desconectado de alma. A alma estava totalmente ferida. A interpretação que ele fez ali não foi boa, com toda razão. Mesmo que foi a falta de sabedoria minha, mas ele não queria saber, que não tem, nem ele queria, nem Deus quer saber disso, porque ele deixou escrito em Tiago, ele escreve em Tiago, que quem tem falta, Tiago fala, né, na sua carta, que quem tem falta de sabedoria, peça que Deus dá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu espero você no próximo. Eu creio que você vai ter um bom aprendizado com essa história. Nós vamos continuar ainda falando do Elias, evangelista do Nascimento Filho, que sofreu muito por conta da falta da prática de 1 Timóteo 5, versículo 8. Próximo vídeo, esteja conosco e não se esqueça de fazer a sua inscrição.